Bom dia a todos. Inicio agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença do ministro Luiz Fux. Que está usando cédula e... Verificar. Tem já o nome da cidade? Para localizar o nome da cidade. Até 2 minutos demoraria para fazer a identificação, para depois fazer a votação. Parece que foi muito mais que isso. Queria saber se vocês já têm um levantamento em todo o país do que aconteceu e se de fato o tempo de demora... Eu gostaria só de saber a cidade do Rio Grande do Norte ou município. Do geral eleitoral, ministro João Otávio de Noronha, os ministros Henrique Neves e Luciana Lócio, o ministro substituto Tarcísio Vieira de Carvalho. E este primeiro momento, gostaria de publicamente agradecer a todos os tribunais regionais eleitorais, a todos os juízes eleitorais, servidores deste e de toda a justiça eleitoral, os mesários, na sua grande maioria, voluntariamente inscritos para trabalhar, são 2,5 milhões quase de mesários, trabalhando, auxiliando a democracia brasileira neste dia de hoje. Então, eu inicio por agradecer a todas essas pessoas que estão já desde algum tempo trabalhando fortemente para que tenhamos a maior tranquilidade neste dia de democracia, neste dia em que o Estado Democrático de Direito atua no sentido de permitir que a vontade popular seja aferida de maneira livre. Também gostaria de agradecer a atuação dos meios de comunicação e da imprensa, auxiliando os trabalhos da Justiça Eleitoral na orientação ao eleitor, nos procedimentos que devem tomar previamente, como, por exemplo, identificar previamente o seu local de votação e também dizendo e anunciando aquilo que está proibido, como, por exemplo, o uso de celulares nas sessões eleitorais, enfim, todo esse trabalho que a imprensa brasileira, ao longo do dia de hoje, se volta para as eleições, auxiliando os trabalhos da Justiça Eleitoral. Também gostaria de estar aqui agradecendo aos convidados internacionais do Tribunal Superior Eleitoral, que na parte da manhã já tiveram oportunidade de, aqui no Distrito Federal e em outras unidades da Federação, desde logo cedo, acompanhar a abertura das sessões, a emissão da 0ª e depois, mais tarde, estarão aqui acompanhando conosco também a totalização. E agradeço especialmente estar aqui presente e registro Dr. Daniel Zovato, que é o diretor para a América Latina e Caribe da IDEA Internacional, que é uma instituição de promoção da democracia em todo o mundo e que está aqui conosco acompanhando, mais uma vez, ele que acompanha as eleições do Brasil desde a redemocratização em 1989, em nome do Daniel Zovato, cumprimento todos os convidados internacionais aqui presentes e a imprensa internacional também, que está a nos acompanhar. Alguns números que estão sendo distribuídos às senhoras e senhores, aí de maneira impressa. De modo geral, nenhuma ocorrência significativa. Aquelas corriqueiras, aquelas ordinárias, como, por exemplo, substituição de urnas. Tivemos, até o momento, 1.869 urnas que precisaram ser substituídas. Isso significa 0,38% das urnas. Nas eleições de 2010, ao longo de todo o dia da votação, até o seu final, foram substituídas a porcentagem de 0,72%. Ou seja, estamos dentro de uma média das últimas eleições, até um pouco mais abaixo. Um único local no Rio Grande do Norte que houve a necessidade de se utilizar a urna antiga e a cédula manual em razão de uma substituição de uma urna que travou. E o mesário, ao invés de se socorrer
das urnas de contingência, já de imediato abriu a votação com a urna manual. Então foi apenas, somente este caso, que foi mais um erro de procedimento em relação a uma única urna no estado do Rio Grande do Norte. Como sempre, nós temos aí, infelizmente, algumas ocorrências na parte da atividade do poder de polícia da Justiça Eleitoral. Mas, mesmo assim, são ocorrências não muito significativas, mas que, mais uma vez, identifica a necessidade de nós evoluirmos culturalmente e também necessidade de evoluirmos na democracia, combatendo a compra de votos. Há alguns registros de ocorrências, os números estão sendo divulgados nas tabelas que estão sendo distribuídas às senhoras e aos senhores, alguns candidatos que foram presos, cerca de 10 candidatos presos, alguns não candidatos também presos, e algumas dessas ocorrências, sempre aquilo que mais nos aborrece é a compra de votos, e realmente nós temos que combater em nosso país e certos tipos de abuso. No mais, então, os dados estão sendo distribuídos. Como os dados têm aí, eu não vou ficar fazendo aqui a leitura de números, na medida em que as senhoras e os senhores estão recebendo estes dados diretamente. Então, eu penso que mais importante é estarmos aqui à disposição para as perguntas e os questionamentos que as senhoras e os senhores tenham para fazer. Antes de passarmos a essa fase, eu pergunto aos ministros, aos colegas aqui presentes, se desejam fazer uso da palavra. Então, vamos dar continuidade, Juliana, por favor. Mas já localizamos e passamos. Perfeito. E em Santa Catarina, onde houveram esses incêndios, eu gostaria de saber se as pessoas já foram presas ou se foram encontradas, porque teve uma urna queimada de madrugada, né? No estado de Santa Catarina, diretamente em relação ao processo eleitoral, não houve notícias de algum tipo de atentado ou de ataque. O que houve lá, nós estamos tratando como algo, por enquanto, do que ocorreu hoje pela manhã, como situações de rotina que ocorrem, né, no dia a dia. Ou seja, não houve assim nenhum tipo de ato que seja um registro eleitoral no estado de Santa Catarina até o momento que fechamos esses dados. Aproveitando, e no Maranhão, onde houveram 4 urnas? No Maranhão houve um episódio em que um local de votação foi alvo de um incêndio e tudo já foi resolvido, foi substituído a tempo o local e as urnas também foram substituídas, uma sessão eleitoral, um local de votação com 11 sessões eleitorais e já está desde as 8 horas da manhã funcionando normalmente, sem nenhuma dificuldade. Então, mas esse incêndio foi provocado, foi acidente, tem presos? Essas questões todas vão ser investigadas. Não há como se dar uma resposta de já saber quem é o culpado, quem é o criminoso. Evidentemente que há uma investigação a ser feita e isso será feito devidamente. Presidente, Rinaldo da TV Bandeirantes, a gente conversou com a nossa equipe de reportagem, estava aqui por Brasília, e percebeu problemas que se colocam, elas são residuais. Então, não se trata de algo que ocorreu na grande maioria das sessões eleitorais. Até porque o que ocorre muitas vezes, como esta está sendo no Distrito Federal a primeira eleição em que 100% da população eleitora está identificada biometricamente, muitas vezes há alguma dificuldade no posicionamento do dedo, às vezes até o próprio mesário ainda não sabe direito ali, né, posicionar o dedo, às vezes a questão de pegar na mão da pessoa não é uma... então você tem que deixar a pessoa livremente ali. Nós mesmos, por exemplo, aqui, jornalistas todos acostumados a viajar internacionalmente, quando você chega nos Estados Unidos, às vezes você põe ali os dedos, eles pedem para você repetir o procedimento.
E ninguém pode ir lá e pôr a mão na pessoa, olha, você está colocando o dedo ali no leitor de maneira... Nós não podemos fazer isso, nós não podemos ali intervir fisicamente. Então tem que orientar. E orientando, às vezes a pessoa não consegue, ou aperta demais, esses leitores são sensíveis. Mas isso tudo faz parte de um aprendizado. É aquela história, é como comprar também um carro novo. Às vezes você compra um carro novo, você não sabe onde liga a luz, aonde que fica, aonde que abre o tanque de combustível. Quantas vezes você entra num carro ali, onde é que abre esse tanque de combustível? Então isso tudo faz parte do aprendizado. Mas com certeza, até às 17 horas, todos os eleitores aqui estarão votando livremente, com tranquilidade. Pode se formar em uma sessão ou outra uma maior fila, mas não é algo generalizado. Às vezes algo isolado, porque um eleitor demorou um pouco mais, e nós temos que ter toda a paciência, nós temos que garantir que aquele eleitor, se ele precisar perder 5 minutos, 10 minutos, o que nós temos que garantir é que o eleitor vote. Isso às vezes pode formar a fila, mas é preferível se ter uma fila do que não deixar alguém que está devidamente cadastrado exercer o seu direito de voto. Com muita paciência, sem interferir junto à pessoa, a Justiça Eleitoral, né, aguardará aquela pessoa conseguir fazer a leitura digital. Mas, desculpe, mas há informações de que o sistema biométrico fez atrasar a votação ou ainda não? Não há. Não há, até porque a votação fecha às 17 horas, Rinaldo, e nós temos ainda 5 horas, 4 horas de votação. O nome da cidade no Rio Grande do Norte, em que é a única cidade, por enquanto, com o uso de urna de lona, é Santo Antônio, 13ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte. Ministro, Cláudia Brasil, TV Câmara, boa tarde. Ministro, apesar dos insistentes alertas em relação a selfie na cabine de votação, várias pessoas têm feito, têm postado nas redes sociais, até algumas celebridades. O que é que vai ser feito em relação a isso? Nada ou vai ser tomada alguma providência? Olha, isso é algo que primeiro tem que se analisar se trata realmente de um local de votação, se trata de eleições deste ano ou se foram eleições anteriores. Então tudo isso não dá para se pré-julgar, né? Então é algo que nós vamos ter que analisar no momento oportuno, devidamente na hora. E o que mais preocupa a Justiça Eleitoral não é a vaidade que às vezes as pessoas têm. O que preocupa a Justiça Eleitoral é aquela situação em que a pessoa ela é coagida a levar um elemento de prova àquele que a coagiu de que ela votou naquele eleitor. Então é isso que faz com que a Justiça Eleitoral se preocupe de não se poder levar máquinas que possam então registrar ou fotografar o voto, porque é evitar o que seria a possibilidade de, através desses sistemas, se vender o voto. Quando se fala de selfie, essas situações é muito mais a vaidade humana que está ali colocada do que outra coisa. Mas analisaremos isso e aprimoraremos as maneiras de se fazer esse controle. Até porque, ao entrar numa sessão eleitoral, a Justiça Eleitoral não faz a revista do cidadão, até para não constranger e criar uma situação de afastar o cidadão do seu livre exercício do voto. E não temos condições de colocar detector de metais em todas as 460 mil sessões eleitorais. É algo inviável, né? Então, evidentemente que às vezes pode ocorrer um fato isolado, a pessoa por vaidade lá faz o seu selfie. Mas a principal orientação não é essa a preocupação, é a preocupação de se vender o voto e, através de um registro desse, se levar então ao comprador a prova, olha, votei em fulano ou em ciclano. Ministro, aqui do seu lado esquerdo, Karine Mello, repórter da Agência Brasil. Bom, eu queria saber aqui, uma tabela aqui que fala das ocorrências e tem uma aqui que fala sobre corrupção eleitoral. Eu queria saber se a gente está falando especificamente de compra de votos nesse caso. E queria saber também sobre a votação no exterior. Mais da metade dos países já encerraram a votação e eu queria saber se houve algum problema com urnas ou em algum país.
não houve nenhuma ocorrência no exterior em relação à urna eletrônica. Não foi necessária substituição de nenhuma urna. Já houve concluída a eleição em 50 países em razão do fuso horário. Evidentemente que nós não divulgamos esses resultados, mas esses resultados, na sua totalidade, já estão aqui nas nossas bases de dados, através do Tribunal Regional Eleitoral, que é do Distrito Federal, que é o responsável pelas urnas no exterior e pelas eleições no exterior. Faltam ainda concluir votação em 39 países. As últimas localidades que concluem a votação em Vancouver, Canadá, e na Califórnia Americana, né, dos Estados Unidos, em razão do fuso horário de 4 horas a menos do que Brasília. Então, de 6 horas a menos do que Brasília, né? Então, 4 horas, né? Eu estou ruim de matemática. Fechamos às 5, das 5 às 8, 4 horas. 4 horas a menos. Ministro, 5 às 9, 4 horas. Sobre corrupção eleitoral, a gente está falando de compra de votos especificamente? Como? Na tabela aqui fala corrupção eleitoral, ocorrências. A gente está falando de compra de voto nesses casos? Na tabela tem aqui, entre as ocorrências, corrupção eleitoral. A gente está falando... Sim, tem uma tabela que discrimina aí os casos de compra de votos, né? Então, temos aqui, entre as ocorrências, alto-falantes e amplificadores, né? Uma ocorrência. Boca de urna, com prisão, 8 ocorrências. Sem prisão, 31 ocorrências. Divulgação de propaganda, que é vedada no dia de hoje. Houve 2 prisões e 102 ocorrências sem prisões. Transporte ilegal de eleitores, 2 ocorrências com prisão, 2 ocorrências sem prisão. Fornecimento ilegal de alimento, 4 ocorrências com prisão. Em relação à corrupção eleitoral, compra de voto, né? Então, só para explicar, a compra de voto está colocada na tabela, ela é a denominação na tabela é corrupção eleitoral. Essa é a compra de voto. Agora eu entendi por que a senhora estava em dúvida. Então, a compra de voto está exatamente na tabela com a denominação corrupção eleitoral. E aqui temos com prisão 3, tem prisão 1. Outros motivos, né, com prisão 3, sem prisão 7. Temos então aí uma realidade com 22 prisões ocorridas e mais 144 ocorrências, 22 ocorrências com prisão, 144 ocorrências sem prisão, num total geral de 160 ocorrências, isto relativo a ocorrências diretamente relacionadas a candidatos. Há 2 tabelas de ocorrências. Uma tabela que diz respeito, que é essa que eu fiz referência, a ocorrências que envolvem diretamente pessoas que são candidatas. E há uma tabela sem presença de candidatos nas ocorrências, que tem o seguinte resultado geral: total de ocorrências com prisão, 226, total de ocorrências sem prisão, 598, um total geral de 824. Somada as 2 tabelas, nós temos aí 990 ocorrências. Até o horário de fechamento, 11 horas e 28 minutos. Para um número, né, de eleitorado da dimensão do Brasil, 142.800.000 eleitores, mais de 450 mil sessões eleitorais, mais de 22 mil candidatos, essas ocorrências estão dentro de um padrão de normalidade, dentro de estatísticas históricas do nosso país. Então, nada de anormal, nada de excepcional. Aqui, ministro, boa tarde, eu sou Pedro, repórter do site Consultor Jurídico. A minha pergunta é ainda com base nos dados aí, que eu estou vendo aqui que foram presos 3 candidatos por compra de voto e 8 por boca de urna. Não sei qual que é a análise que se faz disso, mas não há uma
uma discrepância, porque a compra de voto, como o senhor mesmo disse, é a grande preocupação e muito mais sério, né, do que a boca de urna. Eu queria saber que análise que os senhores fazem disso. E a outra pergunta é se as eleições deste ano estão sendo mais judiciais do que as anteriores. O número de representações que tivemos em relação à eleição presidencial, no que diz respeito à propaganda eleitoral gratuita, no que diz respeito à propaganda antecipada, no que diz respeito a ações de investigação eleitoral, foram menores, muito menores do que nas eleições presidenciais anteriores. E nós verificamos também que o próprio programa eleitoral gratuito neste ano, ele foi muito mais propositivo. Os candidatos procuraram muito mais apresentar propostas e debater propostas do que fazer ataques e denúncias em relação a outras candidaturas. Então, em todo o primeiro turno, no que diz respeito à campanha presidencial, por exemplo, em horário eleitoral gratuito, só houve um caso em que a Corte concedeu o direito de resposta. Então, foi, do ponto de vista de número de representações e de casos de decisões, a eleição presidencial mais tranquila desde a redemocratização. Essa é a nossa 7ª eleição presidencial desde 1989. Então, em relação a isso, está muito mais tranquilo. Em relação à prisão de candidatos por boca de urna, é algo que tem que sempre se verificar e tem que ter o seu cuidado. Nós damos o registro porque isso foi feito uma ocorrência formal, houve uma detenção, houve uma prisão. Esses números são dados já com o registro oficial junto à polícia, com, então, dados oficiais. Nenhum desses números são dados sem ter a formalização. Mas o que sabemos também é que muitas vezes há uma ideia de que o candidato está fazendo boca de urna, mas na verdade todo candidato tem direito a visitar as sessões eleitorais. O candidato tem direito de conversar com os eleitores nas sessões eleitorais. Isso não pode ser confundido com boca de urna. O que não pode fazer o candidato é pedir votos. Ir lá na fila para pedir votos. Olha, vote em mim, vote em mim. Se ele faz isso, aí então vem a possibilidade de uma detenção em flagrante em razão da boca de urna. Mas a visita de todos os candidatos às sessões eleitorais, inclusive todo candidato é um fiscal. Naturalmente ele é um fiscal, ele pode ir nas sessões, ele pode ter acesso à urna eletrônica quando ninguém está lá para verificar se não tem panfleto de outro, se não tem ali afixado uma cola em nome de... Então essa fiscalização que os fiscais de partidos podem fazer, os candidatos também são, pelo Código Eleitoral, autorizados a fazer. Então, eu tenho aqui, acaba de me chegar mais uma informação, que uma segunda cidade passou a operar com a urna em papel. É a cidade de Jaguaré, no Espírito Santo, e ainda não sabemos o motivo pelo qual passou a fazer a eleição em cédulas de papel, a eleição manual. Provavelmente também algum problema que houve na urna eletrônica, mas já estamos aí em mais da metade do horário de votação transcorrido e até agora apenas 2 localidades, então, com votação manual. Obrigado. Letícia de Oliveira, da Globo News. Tenho 3 questões para o senhor. A gente falava da dificuldade, o senhor mencionava aí até do posicionamento dos dedos ali para a leitura das digitais. Queria saber se faltou, então, orientação para os mesários, se em função desse atraso que está levando, pode se estender além do horário previsto. O resultado presidencial matemático ainda deve sair por volta de 8 da noite, a segunda questão. E a terceira, no Rio de Janeiro, a gente teve relatos de que o pessoal está votando e depois de registrar o último voto para presidente, ao invés de aparecer imediatamente a palavra fim,
aparece uma barrinha carregando até chegar 100% e só depois, então, o fim. Se isso é normal, algum tipo Absolutamente de... normal. Eu mesmo acabei de votar e aconteceu isso. Acabei de votar aqui no IES, né, meu voto em trânsito, porque o meu título de eleitoral originalmente é do município natal, meu, que é de Marília, no interior de São Paulo. Eu acabei de votar e apareceu isso. Isso daí é normal, é o carregamento das informações definitivamente no flashcard, e isso faz parte do processo eleitoral. Não há nada para se preocupar. Até agradeço essa anotação, porque os meios de comunicação podem divulgar que isso não significa absolutamente nada, né? É exatamente normal esse tipo de procedimento. O outro questionamento... A questão da preparação dos mesários, se faltou orientação... em relação à questão de orientação aos mesários, né? Todos os mesários, eles fazem uma preparação, eles são orientados, etc. A maior dificuldade, sabe qual é? É que você não pode ir lá pegar na mão do eleitor e ficar ali. Às vezes a pessoa tem dificuldade, às vezes a pessoa aperta demais, né? Pessoas que não são acostumadas a esse sistema, né? Então, há essa dificuldade, mas nada demais. Eu penso que não haverá atrasos e estaremos dentro da normalidade. Então, o resultado matemático presidencial deve sair por volta de que horário? Não vamos fazer previsão. Vamos divulgar no momento... Foi às 8h04 da noite. Pode se manter a... Isso não é uma competição, não existe uma Olimpíada de quem acaba a eleição mais cedo. Mas há uma estimativa. O que é necessário é se fazer a eleição com segurança e ter o resultado anunciado quando for o momento adequado e já tiver a certeza matematicamente de um resultado. Só então, com o andamento que está até o momento, mesmo com esses atrasos pontuais, se manteria mais ou menos essa previsão que já aconteceu em anos... Eu não fiz nenhuma previsão. Ok, então não há estimativa. Obrigada. A presidência desse tribunal não fez nenhuma previsão de horário. Ministro. Ministro, aqui no meio, Mariana Abreu, da TV Senado. Ministro, eu queria entender essa diferença, porque em algumas situações os candidatos ou as pessoas foram presas ou não. É só no caso de flagrante, os demais vão ser apurados, e se os senhores já têm nomes dos candidatos presos? Nesse período eleitoral, só é possível prisão em flagrante, ou prisão para cumprir mandado de execução transitado em julgado. Não é possível prisão que não seja desta ordem. Ou seja, então, todos esses relatos de prisão são prisão em flagrante. Mas por que em alguns casos, por exemplo, por compra de voto, não há prisão? Aí é uma situação que cada caso concreto tem que se verificar a situação. Sim, mas eu queria entender um exemplo. Por exemplo, alguém denunciou, mas essa pessoa não foi presa, ou foi pego em flagrante, mas por algum motivo foi liberado? Porque às vezes você pode ter uma ocorrência de que está havendo compra de voto, mas não houve flagrante. Você não pode prender sem o flagrante. Então esse seria o caso de quando tem compra de voto sem prisão, é porque é uma denúncia não verificada. Sim, há uma ocorrência, alguém vai lá e faz um boletim de ocorrência. Determinada candidatura está comprando voto. Então, se faz o registro dessa ocorrência e vai se fazer uma investigação. Isso já consta como uma ocorrência. Se vai lá, faz uma verificação, não há compra de votos, está lá como ocorrência, mas não há prisão. A prisão só vai ocorrer se houver flagrante. E existe algum nome de candidato, já se conhecem os candidatos que foram presos? Os senhores têm os nomes? Os dados relativos a esses registros estão nesses boletins de ocorrência. Mas sem nomes, né? A gente não conhece o nome dos candidatos detidos. Não, nesses boletins se tem os nomes, sim. Mas tem o nome dos candidatos, nós temos o grupo. Isso está sendo apurado devidamente em cada localidade. Acabou.
Vamos almoçar, gente. Estou com o microfone. Resultado, em função de haver essa indefinição nas pesquisas, qual a expectativa de divulgação do resultado presidencial? A expectativa é que ainda na noite de hoje faremos o anúncio. Mas eu não gosto de fazer previsão, não vou fazer previsão. Eu não fiz nenhuma previsão, não vou fazer. Minha outra pergunta é sobre a segurança. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a segurança no resultado, na apuração dos votos. A maior prova da segurança é que nenhuma candidatura, nenhum partido político, o Brasil tem 32 partidos políticos, são mais de 22 mil candidatos nessas eleições, nenhum ator do processo eleitoral, nem o Ministério Público, nem a OAB e a todos esses atores, desde 6 meses antes da eleição, são abertos os programas para se fazer a auditoria, nenhum desses legitimados fizeram qualquer impugnação, qualquer reclamação em relação à segurança dos programas, dos sistemas e da urna eletrônica. Não há, então, por parte daqueles que são os maiores interessados, nenhuma dúvida de que as urnas eletrônicas e o nosso sistema é seguro. Mas mais do que isso, o eleitor brasileiro, ele se acostumou ao sistema do voto de urna eletrônica e tem toda a tranquilidade de que o voto dado é o voto apurado. Com a biometria, que é essa experiência nova, e sempre toda experiência nova pode trazer algum pouco de dificuldade, é aquele momento em que, além de se ter a segurança de que o voto dado é o voto apurado, nós teremos a certeza de que o cidadão eleitor só votará uma vez e só por ele mesmo, na medida em que está identificado biometricamente. Ministro, eu de novo, Natália Vale, TV Record. Me surgiu uma dúvida. Qual é a pena desses candidatos presos? Isso daí tudo depende da circunstância, né? E são variáveis as dosimetrias, exatamente. Pessoal, vamos encerrar mais uma pergunta, uma última pergunta. Por favor, aqui, Gabriela. Aqui, por favor. Oi. Ministro, aqui à sua esquerda, em cima. Leandro Magalhães, da TV Cultura de São Paulo, TV Nova Nordeste do Recife. Ministro, a primeira parcial, qual é a previsão? Está confirmada às 7 horas mesmo? E a outra dúvida em relação à tabela de ocorrências de candidatos. Há aqui outros motivos, se pudesse elencar pelo menos um motivo aí para poder falar sobre esses números. Obrigado. A primeira parcial nós só divulgamos a partir das 19 horas, por conta do fuso horário com o estado do Acre, na medida em que ainda haverá eleição entre 17 e 19 horas do horário de Brasília no estado do Acre. Evidentemente que, embora não divulguemos, o nosso sistema de totalização estará fazendo a recepção daquelas urnas que já estiverem em outros lugares encerradas, né, como na grande parte do país, e fazendo a sua totalização. De tal sorte que a partir das 19 horas nós divulgamos a primeira parcial. Isso eu posso garantir, porque isso é algo óbvio, né? 19 horas se encerra no Acre e nós então divulgamos a parcial. A primeira parcial de presidente da República, né, nós divulgaremos a partir das 19 horas. E no centro de divulgação estão instalados equipamentos no qual as senhoras e os senhores terão acesso imediato, né, através das telas de divulgação desta primeira parcial. Muito obrigado. Ministro, Gabriela Valente, do Globo. Em alguns lugares aqui em Brasília, teve registro de atraso por causa da biometria e teve o caso de uma sessão que foi fechada. Assim, é normal precisar fechar a sessão por causa desse atraso todo? E tem algumas sessões que já falam que vão distribuir senhas e que... Eu não tenho informação de sessão fechada. O que eu tenho informação é que numa sessão houve um cidadão que demorou muito, ou cidadã, não sei,
demorou muito na identificação biométrica. Então, teve que se esperar. Como eu disse em uma resposta ao seu colega anterior, o que a Justiça Eleitoral tem que garantir é que o cidadão que foi comparecer vote. Às vezes pode demorar nessa identificação, em razão desse novo sistema, e houve fatos isolados em relação a isso, e o que se faz? Se aguarda até a pessoa conseguir fazer a identificação. Então, esse sistema é assim mesmo, vai ocorrer isso. O que a Justiça Eleitoral está orientada é aguardar o tempo necessário para que todo eleitor vote. Até porque, às 17 horas, é o horário de encerramento, mas todo eleitor que estiver em fila receberá senha para votar e a Justiça ficará com aquela urna, com aquela sessão aberta, até o momento de encerramento dessas senhas. Alguns mesários já estão dando a previsão de que a demora dessa senha deve encerrar a votação às 9 da noite. Isso pode acontecer? Não temos essa previsão. Qual o horário máximo? Não tem... O horário de encerramento da eleição é às 17 horas. A partir das 17 horas, só o eleitor que recebe a senha oficial da Justiça que votará. O senhor prevê alguma... Dificilmente vai ter essa demora. Perdão? Dificilmente vai ter essa demora, só se for um caso isolado ou outro. Pessoal, muito obrigada. Obrigado. Vamos encerrar a coletiva. Valeu. O novo boletim vai sair às 15 horas, por volta das 15 Eu horas. agradeço a presença de todos e volto a lembrar que numa eleição que é a quarta maior eleição do mundo ocidental, a quarta maior eleição do mundo, a segunda maior do mundo ocidental, só tem mais eleitores do que o Brasil, a Índia, os Estados Unidos da América e a Indonésia. Somos 26 estados, um Distrito Federal, 142.800.000 eleitores. As ocorrências aqui citadas, as dificuldades aqui mencionadas, merecem um registro da parte deste Tribunal Superior Eleitoral. O povo brasileiro, a cidadania brasileira e a democracia brasileira, mais uma vez, dão uma prova de grande maturidade, de grande tranquilidade no exercício do direito de voto. Vejam as senhoras e os senhores. Há ocorrências? Há. Agora, essas ocorrências têm algum caráter significativo? De maneira nenhuma. Alguns problemas isolados que são naturais em um procedimento em que 142.800.000 pessoas estão indo ao voto, em que 2.400.000 brasileiros estão trabalhando como mesários, fora milhares de servidores, de juízes, desembargadores dos tribunais regionais eleitorais e todos aqui do Tribunal Superior Eleitoral. O trabalho da imprensa é muito importante neste momento para demonstrar essa normalidade e essa tranquilidade. E então agradeço esse trabalho que as senhoras e os senhores vêm desempenhando. Muito obrigado.